Assim como na vida real, no universo das Crônicas de Gelo e Fogo também existem muitas conspirações. Algumas delas são apenas teorias, como no caso da grande conspiração dos Mestres, que eu já trouxe em vídeo aqui no canal, enquanto outras se confirmaram verdadeiras dentro da história. E esse é o caso da Primavera Lisena, que trouxe para Westeros um momento de ascensão econômica, mas também que culminou numa tentativa de golpe de estado, ou algo perto disso. Mas calma, se você não tá entendendo nada, eu vou explicar tudo sobre isso para vocês nesse vídeo. Só antes, vale avisar que esse vídeo aqui em específico vai ter alguns spoilers sobre House of the Dragon, então já fique avisado. Eu admito que é spoilers assim, do final da série, lá pra quarta temporada, e é coisa pequena, mas tem spoilers. Enfim, esteja ciente disso, e se você também ama o universo de Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo, de House of the Dragon, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo e vem comigo. Bom, para contar a história da Primavera Lisena, ou também chamada Primavera Rogari, nós precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre a Dança dos Dragões e as suas consequências para Westeros. Isso porque no final dessa guerra civil, quem ascendeu ao poder foi o Aegon III, um dos filhos da Rhaenyra Targaryen com o Daemon Targaryen. Quando o garoto foi coroado, ele tinha apenas 10 anos e ele não era um jovem nem muito alegre, nem muito contente, nem muito interessado, não era uma criança muito feliz de um modo geral. Isso porque, assim como o reino estava devastado pela guerra civil, o Aegon também era um homem melancólico e quebrado, uma criança melancólica e quebrada, melhor dizendo. Especialmente porque durante a guerra ele passou por alguns episódios muito duros. Entre esses episódios teve a Batalha da Goela, que aconteceu no ano de 129. Durante essa batalha, os irmãos Aegon e Viserys estavam tentando escapar de Westeros por ordem do seu irmão mais velho, o Jacaerys, que tentava poupar os dois da violência do conflito que estava prestes a começar. Infelizmente, o navio deles foi cercado por navios inimigos da Tríade, enquanto os dois irmãos tentavam fugir de Westeros para Essos. No meio do conflito, o Aegon conseguiu montar no seu dragão e voou fugindo até Pedra do Dragão, mas o Viserys, o seu irmão mais novo, acabou desaparecido no meio da batalha, e todo mundo achava que ele tinha morrido. Guardem essa informação. Bom, a Dança dos Dragões continuou, pretos e verdes se destruíram, a maior parte dos dragões morreu e o Aegon III acabou sendo coroado como novo rei aos 10 anos de idade. E como ele era ainda muito novo, os primeiros anos do seu reinado foram acompanhados por 7 regentes. Isso não era necessariamente uma novidade em Westeros, já que o Jaehaerys, por exemplo, também assumiu o Trono de Ferro quando era novo e ele teve a sua mãe e o seu padrasto como regentes por algum tempo. Então o regente é aquela figura que fica no controle do reino enquanto o rei ainda não tem idade para governar. Inclusive nas Crônicas de Gelo e Fogo, a Cersei é inicialmente a regente do rei Tommen, por exemplo. No caso do Aegon III, um dos regentes que ele teve, por exemplo, logo no começo, foi o Lord Corlys Velaryon, a Serpente Marinha. Mas ele ficou pouco tempo no cargo, já que faleceu de velhice no ano de 132. Além dele, vários outros regentes vieram e foram embora, sendo substituídos ao longo do tempo por outros lordes do reino. Enquanto tudo isso acontecia, o rei Aegon permanecia bastante alheio a tudo que envolvia o governo. Ele era um garoto bem pouco impressionável, bem pouco interessado em governar e bem pouco animado. Além disso, ele era muito novo e inexperiente para ter qualquer papel ativo no governo, o que dava espaço para que os lordes disputassem os seus lugares como mão do rei e como regentes do reino. Era uma briga ali da nobreza de Porto Real e entre vários lordes para ver quem ia conseguir assumir um posto de regente, deixar sua marca, ganhar mais influência. Enquanto isso, o rei menino ficava meio que escanteado. Porém, esse cenário mudou no ano de 134, quando o Elend Velaryon, que era o novo senhor de Derivamarca, descobriu em uma viagem que o príncipe Viserys estava vivo na cidade de Lys. Depois da Batalha da Goela, o príncipe acabou como cativo dos lisenos até que ele parou sob a proteção da Casa Rogari, uma casa lá da cidade de Lys que esperou o melhor momento para negociar o resgate do príncipe para que ele pudesse voltar para Westeros. Lembrando que Lys é uma das cidades livres e lá eles valorizam muito essa questão do comércio, até muito mais do que a honra.
De modo geral, Viserys tinha passado vários anos como um prisioneiro, mas ele era bem tratado pelas pessoas de Lys, ele era bem tratado pela família Rogari, ele era bem cuidado, ele tinha professores, ele era tratado como um nobre, mas ele era um prisioneiro, já que os Rogares estavam esperando esse melhor momento, né, para poder negociar uma espécie de resgate dele. Tá, mas e quem são os Rogares? Bom, os Rogares são uma família poderosa de Lys já há muitas décadas, cujas origens remontam à antiga Valíria. Eles sempre foram comerciantes e banqueiros, sendo donos de uma famosa casa de travesseiros de Lys, chamada Jardim Perfumado, e também sendo os donos do Banco Rogari. O Trono de Ferro, quando soube que o Viserys estava vivo, aceitou pagar o resgate do príncipe e irmão do rei. No acordo feito entre o Trono de Ferro e a Casa Rogari, ficou estabelecido que a coroa de Westeros pagaria 100 mil dragões de ouro pelo resgate do príncipe Viserys. Além disso, também ficou acordado que o Trono de Ferro iria transferir os seus fundos do Banco de Ferro de Bravos para o Banco Rogari de Lys. Ou seja, a coroa de Westeros teria que parar de usar o Banco de Ferro de Bravos, que é o maior banco do mundo ali das Crônicas de Gelo e Fogo, e teria que começar a usar para os seus depósitos o Banco Rogari ali da família mesmo. E, além da parte financeira, esse acordo de resgate do Viserys também envolvia o Trono de Ferro jurar não pegar em armas contra a Casa Rogari e nem interferir nos seus assuntos por 100 anos. E o líder da Casa Rogari, o Lysandro, também exigiu a garantia de que o casamento do príncipe Viserys com a sua filha, a Lara Rogari, ficaria mantido. Isso porque quando o Lysandro soube que o Viserys era um Targaryen, né, quando ele entrou no cativeiro e soube que o Viserys era um Targaryen, ele imediatamente casou o Viserys com a sua filha. Ele era bem esperto. Na época do casamento, o Viserys tinha 12 anos e a Lara tinha 19. E, apesar da diferença de idade, os dois pareciam se dar bastante bem e o casamento até mesmo já tinha sido consumado. Por fim, os Rogari também exigiram que os seus filhos mais novos ganhassem senhorias em Westeros, títulos e cortesias, que tornariam eles nobres e estabeleceria os Rogari como uma casa definitiva em Westeros. E, apesar de ser muita coisa, todas essas condições foram aceitas pelos regentes do Aegon. Bom, por quase todos. Um dos regentes, que na época era a mão do rei, o Lord Owen Peake, não gostou dos termos do acordo e se posicionou contra os valores pagos aos lisenos. Na verdade, antes de surgir essa situação do resgate do Viserys, o Lord Peake também havia tentado casar o rei com a sua própria filha. Mas o Aegon recusou a garota e preferiu casar com a sua jovem prima, a Daenerys Velaryon, tendo nessa escolha a aprovação dos outros regentes. Esse fato do Aegon não ter escolhido a sua filha, somado à discordância com os valores pagos pelo resgate do Viserys, foram golpes no orgulho do Lord Peake, que preferiu abandonar o cargo de mão do rei e deixar o posto de regência. Porém, não se esqueçam dele que mais pra frente ele vai ser um nome importante da história. Enfim, apesar da discordância do Lord Peake, ainda no ano de 134, o rei viu o seu irmão retornar para casa junto da sua nova família, já que não só a Lara foi para a capital, mas também alguns dos seus irmãos, o Moredo, o Loto e o Rogério Rogari, também tinham várias ambições e foram juntos para Westeros. Nada disso preocupou o rei Aegon, que estava encantado de ter o seu irmão de volta. Na verdade, o rei nunca havia se perdoado por ter abandonado o irmão na Batalha da Goela, e ver que o Viserys tinha sobrevivido devolveu a alegria para ele. Por outro lado, já instalados na capital, todos os irmãos Rogari começaram a operar rapidamente na cidade, tentando expandir o seu domínio e riqueza. O Moredo Rogari chegou na cidade liderando os seus próprios guardas, que seriam os protetores dos lisenos lá em Westeros. Já o Loto Rogari abriu uma nova agência do banco da família na colina da Vicênia e rapidamente começou a fazer empréstimos para os lordes e mercadores da cidade. E o Rogério Rogari estabeleceu a sua própria casa de travesseiros próxima ao portão do rio, que fez um enorme sucesso
sucesso, oferecendo mulheres e homens exóticas, além de outros prazeres vindos de Lys. Tudo isso já concedeu uma posição favorável aos Rogari em Westeros, que começaram a enriquecer e formar novas alianças em Porto Real, ainda que despertassem um pouco das suspeitas de parte da corte e de parte da população por serem estrangeiros. Além disso, para mostrar o poder de expansão da família, o tio da Laha Rogari, um homem chamado Drakenzo, formou alianças com Lança Solar e se casou com ninguém menos que a princesa de Dorne, fortalecendo os laços entre os Martell e a cidade de Lys. Todas essas movimentações dos Rogari trouxeram impactos rápidos para o reino. Com o estreitamento de laços entre o Trono de Ferro e os Lysenos, os portos de Porto Real ficaram lotados de navios comerciais vindos de Bravos, Lys, Myr, Pentos e Tiroche. Além disso, essa expansão comercial também atingiu várias cidades e vilas do reino, incluindo Valdocaso, Vila Gaivota, Casco, Lannisporto, Lagoa da Donzela, Vila Velha e Porto Branco. E essa ascensão de poder, riqueza e influência dos Rogari, tanto em Porto Real quanto em Dorne, ajudou a sedimentar a posição dos Rogari lá na cidade de Lys. Isso porque, com o fim das guerras entre as três filhas, que começaram no final da época da Dança dos Dragões, houve uma grande mudança política nas três cidades. Isso culminou na queda de antigas figuras poderosas da região, mas, por outro lado, também fez com que novos senhores emergissem mais poderosos lá nas terras disputadas. Em Lys, por conta das suas conexões com Dorne e com o Trono de Ferro, por exemplo, o Lysandro Rogari acabou se tornando o líder mais poderoso da cidade. Não à toa, é dito que nesse período, nessa época, o Banco Rogari ficou mais influente e mais poderoso do que o próprio Banco de Ferro de Bravos. Já em Westeros, um dos principais efeitos da presença dos Rogari na capital, além do florescimento econômico, foi a redução da influência dos regentes do Aegon no poder. Não que os Rogari governassem ou influenciassem diretamente o governo, mas em especial parece que a presença do Viserys deixou o Aegon mais confiante e mais participante da corte. Mesmo o povo em Porto Real estava envolvido e mais contente com a presença do novo príncipe. É dito que o reino se alegrou muito quando Viserys e a Laha, por exemplo, deram à luz ao seu primeiro filho em 135. Porém, nem tudo são flores e nem tudo estava indo bem no reino. No norte, um inverno muito duro acabou gerando uma enorme crise de fome, que a coroa não estava conseguindo resolver. Além disso, no Vale de Arryn houve uma crise de sucessão que quase se tornou uma nova guerra civil. E um dos regentes do Aegon III, o Corwyn Corbray, acabou sendo morto ao tentar resolver esses conflitos. Esses problemas não solucionados pela coroa foram gerando insatisfação em parte da corte. Basicamente, alguns nobres não acreditavam que o Aegon III ou seus regentes atuais estavam sendo capazes de governar com autoridade. E, mais do que isso, também haviam rumores de que a presença dos Lysenos na corte estava sendo uma má influência para o governo. Em grande parte, esse descontentamento contra os Lysenos era provido por xenofobia, já que os Rogari se recusavam a aceitar os Sete Deuses e mantinham parte da sua própria cultura. Por outro lado, é verdade que o Aegon III não tinha se mostrado um rei imponente, até porque ele era apenas um garoto. Mas, em especial, a figura da nova mão do rei, o Lord Rohan, começou a ser muito questionada. O Lord Rohan realmente falhara em conter as crises do reino, e de fato os Lysenos também não faziam muitos esforços para se adaptar à cultura Westerosi. É dito, por exemplo, que a Lara Rogari nem ao menos tentava aprender o idioma comum, embora ela já falasse várias línguas. Ela preferia usar tradutores para se comunicar em Westeros. Além disso, todas as suas damas de companhia e mesmo as suas roupas sempre tinham que vir de Lys. Contudo, o pior de tudo para a população de Westeros era que os Lysenos se recusavam a adorar os Sete Deuses ou os antigos deuses do norte. Eles seguiam prestando culto e adorando os deuses Lysenos, que causavam muita estranheza para o povo de Porto Real e do reino como um todo. Como se isso não bastasse para a fofoca rolar solta, o Aegon e o Viserys também eram muito jovens. Isso fez com que as pessoas da corte, em especial, começassem a acreditar que eles eram marionetes nas mãos dos Rogari, que cresciam cada vez mais em poder e influência, tanto lá em Westeros
quanto em Lys. Mas a grande verdade é que os Lysianos não eram diferentes de outros lordes do reino. Eles eram apenas mais uma facção em Westeros buscando ascender socialmente. No livro Fogo e Sangue, inclusive, é dito que, se os Lysianos fossem westeroses, eles talvez fossem admirados e celebrados. Mas seu nascimento estrangeiro, jeito estrangeiro e deuses estrangeiros os tornavam objeto de desconfiança e de suspeita. Contudo, tudo que vem rápido, vai rápido. E a Primavera Lysena começou a desmoronar tão rapidamente quanto eles haviam ascendido ao poder. Um dos motivos da queda deles veio justamente de Westeros, já que, apesar do problema da fome no norte ter sido resolvido pelo próprio Lord Cregan Stark, no leste as coisas estavam ficando mais complicadas. A crise de sucessão do Vale continuava muito difícil de resolver. Por isso, o Lord Rohan enviou um exército para acertar as coisas e acabar de uma vez por todas com a situação. Mas o seu plano acabou completamente frustrado e a investida militar dele se tornou um fracasso. E, para piorar a imagem dos Lysenos, o Moredo Rogari foi um dos líderes que comandou parte do exército real para lutar lá no vale, mas a sua liderança também se mostrou desastrosa. Porém, o pior para os Rogari veio justamente de Lys e de Dorne. Embora separados pelo Mar Estreito, os irmãos Lysandro e Drakenzo Rogari, líderes da casa, tiveram mortes quase que simultâneas e muito suspeitas. O Lysandro morreu afogado lá em Lys, enquanto o Drakenzo morreu engasgado comendo bacon em lança solar. E, enquanto alguns acreditavam que as suas mortes simultâneas eram apenas coincidências, rapidamente começaram a se espalhar rumores de que as mortes deles haviam sido cometidas pelos Homens Sem Rosto, a mando do Banco de Ferro de Bravos, que tentava frear essa ascensão Rogari. De qualquer jeito, sendo um acidente ou assassinato, a morte do Lysandro trouxe uma nova guerra interna na cidade de Lys. Com o seu principal líder morto, os magísteres da cidade passaram a disputar quem assumiria o poder. Porém, em Lys, as batalhas pelo poder não acontecem através de guerras abertas ou de batalhas, mas sim através de conspirações, traições, envenenamentos, golpes e assassinatos. Por isso, durante um ano, dezenas de líderes lisenos ascenderam ao poder e depois caíram, sendo traídos ou assassinados. No meio desse processo de sucessão, o Banco Rogari acabou passando para um dos filhos do Lysandro, que se chamava Lysaro. É dito que esse rapaz tinha o dobro da ambição do pai, mas metade da sua capacidade. Por isso, ele tentou usar a sua fortuna pessoal para disputar pelo poder em Lys e conquistar aliados, mas não conseguiu chegar nem perto de ser bem sucedido com seus planos. Então, desesperado, ele começou a desviar dinheiro do próprio banco da família para bancar os seus gastos e manter as suas ambições. Com o tempo, rumores sobre esses seus atos de fraude e corrupção começaram a se espalhar por Lys, o que fez com que boa parte dos magísteres da cidade começassem a retirar o seu dinheiro do banco. Isso expôs o Lysaro e ele viu que o banco da família iria falir. Então ele reuniu parte dos seus servos e abandonou a cidade. Esse foi o pretexto que faltava para os magísteres tomarem em definitivo todas as posses dos Rogari em Lys. Eles confiscaram seus bens e ainda prenderam todo o ramo da família que vivia lá em Essos. Sendo assim, todos os parentes do Lysaro em Essos acabaram sendo julgados e condenados, independente se tinham ou não parte nos seus esquemas. Enfim, não demorou até que as notícias da falência do Banco Rogari chegassem em Westeros. E quando isso aconteceu, as consequências também vieram surpreendentemente rápido. A primeira delas foi que o Moredo Rogari agiu bem depressa e fugiu para Bravos, abandonando o seu posto de comando dos exércitos no vale. Mas, embora ele tenha tido sorte em conseguir fugir, o mesmo não aconteceu com seus irmãos lá em Porto Real. O Loto Rogari foi preso pela patrulha da cidade enquanto tentava fugir da capital. Ele teve todos os seus itens e bens pessoais apreendidos. Já o Rogério Rogari foi preso no seu bordel pelo Sir Marston Waters e outros 2 membros da Guarda Real. Com isso, os 2 irmãos Rogari foram colocados na Torre da Mão, lá na Fortaleza Vermelha, como prisioneiros. Mas, afinal, quem havia agido tão rápido e dado comando para que os Rogari fossem presos tão repentinamente lá em Porto Real? Bom, inicialmente acreditou-se que a própria mão do rei, o Lord Rohan, havia dado esse comando,
talvez por precaução ou talvez por não confiar mais nos Rogari agora que o banco tinha falido. Mas, em poucas horas, essa ideia se mostrou um erro, já que os mesmos membros da Guarda Real que haviam prendido o Rogério também prenderam o Lord Rohan e o colocaram junto com os lisenos lá na Torre da Mão. Além deles, vários outros servos e cavaleiros leais ao Lord Rohan também foram presos. E, naquela mesma noite, o Sir Amory Peake, outro membro da Guarda Real, apareceu na fortaleza de Maegor junto de mais 12 homens para prender Alarra Rogari. Mas ele encontrou o príncipe Viserys na entrada da fortaleza de Maegor, portando um machado. O príncipe já tinha ouvido sobre as prisões dos seus cunhados durante o dia e anunciou para o Sir Peake que não permitiria que a sua esposa também fosse presa. Inicialmente, o Sir Amory não levou a ameaça do príncipe a sério e disse que a nova mão do rei, o Sir Marston Waters, havia ordenado a prisão dos Rogari para interrogatório. Foi então que o próprio rei Aegon III apareceu do lado do irmão e contestou o porquê do Lord Rohan ter sido preso, sendo que ele próprio, o rei, não havia autorizado nenhuma nova mão ou nenhuma mudança do poder. O Sir Amory, então, afirmou que o Aegon III ainda era muito jovem e, portanto, os lordes leais a ele que deveriam decidir o comando do reino, e que eles haviam tirado o Lord Rohan do poder. Mesmo assim, nem o Aegon e nem o Viserys se moveram, o que fez o Sir Amory perder a paciência. Ele então ordenou que os seus homens tirassem o Aegon e o Viserys do caminho sem machucar os dois. E então, é nesse momento da treta que entra um personagem fantástico da história de Westeros que é pouquíssimo lembrado pelos fãs, o Sandok, a Sombra. Lembram que eu falei que o Moredo Rogari tinha trazido seus próprios guardas lisenos para protegerem a sua família em Westeros? Então, entre esses guardas estava Sandok, um antigo gladiador das arenas de Meereen que agora servia como escudo juramentado da Alarra, do Viserys e também do rei Aegon. Mas o Sandok tinha um visual muito imponente. O livro descreve ele como sendo um homem de pele e cabelos negros, com quase 2,10 metros de altura, e diz que o seu rosto era um amontoado de cicatrizes brancas e finas, sendo que os seus lábios e a sua língua já haviam sido removidos. Ele era tão assustador que quase sempre usava um véu de cedra preto para cobrir o seu rosto. Além disso, no livro também diz que ele havia vencido mais de 100 lutas nas arenas de Meereen, sendo que ele havia lutado com leões, ursos, lobos e serpes, completamente desarmado e que sempre havia vencido. Enfim, quando o Sir Peake e os seus companheiros avançaram contra os meninos Targaryen, o Sandok se pôs no meio do caminho. Ele usava um escudo de madeira e couro curtido e uma espada longa e curva com cabo de osso de dragão e feita de aço valeriano. Usando a sua arma, o Sandok simplesmente debulhou os agressores como um fazendeiro colhe o milho e o trigo. O próprio Sir Amory tentou lutar, mas não teve mais sucesso e todos os seus homens acabaram mortos diante da sombra. Só então o rei Aegon ordenou que o Sandok entrasse na fortaleza e a ponte da fortaleza de Maegor foi erguida e o rei, o Viserys, o Sandok e Alarra Rogari ficaram protegidos e enclausurados ali por 18 dias. Nesse cenário, todo o restante da Fortaleza Vermelha estava nas mãos do Sir Marston Waters, que tinha sido nomeado à mão do rei, enquanto os Mantos Dourados mantinham o controle da cidade sob o seu comando. E a verdade é que esse é um momento muito confuso da história da dinastia Targaryen, mas ele mostra como essas relações de poder são realmente complicadas. No livro Fogo e Sangue, esse momento é chamado de Cerco Secreto, mas é muito engraçado porque é o próprio rei sendo refém no seu próprio castelo, ao mesmo tempo que, nesse cenário, é o rei que está sendo rebelde. O que aconteceu aqui é que parte da corte do Aegon, descontente com a ascensão dos Rogari ali na capital, usaram a falência do banco como um pretexto para basicamente tentar tomar o poder. Foi uma tentativa estranha, mas muito clara, de golpe de estado. Os conspiradores se aproveitaram desse momento único da história da dinastia Targaryen, onde havia um grupo de regentes no poder e o rei não tinha aliados tão poderosos ao lado dele. Pensem que, enquanto no período da Dança dos Dragões nós tínhamos mais de 15 membros da casa Targaryen vivos, agora restaram só 4, o Aegon, o Viserys, a Baela e a Rhaena, as duas filhas do Daemon, com a Lena Velaryon, que sobreviveram à Dança dos Dragões.
Porém, nessa época, tanto a Baela quanto a Rhaena viviam afastadas da corte, morando em Pedra do Dragão e em Deriva Amarga. Isso deixava só o Aegon III e o Viserys na corte como Targaryens, mas um deles tinha 15 anos e o outro tinha 13, então eles estavam muito vulneráveis. Por isso, um grupo de membros da corte, provavelmente liderados pela Casa Pyke, como eu vou explicar mais pra frente, tentaram esse golpe, se aproveitando do momento frágil do reino e usando os lisenos como bodes expiatórios para justificar essa tomada do poder. Provavelmente o plano deles era manter o Aegon III no poder, mas talvez tentassem transformar ele em um rei de fachada, isolado de qualquer aliado possível e talvez até isolado do Viserys, que eles podiam usar como uma espécie de refém, caso o golpe tivesse dado certo. De qualquer jeito, graças ao Sandok, o rei e a sua família conseguiram ficar isolados e protegidos por 18 dias. Nesse período, o Sir Marston fez diversos apelos e tentou negociar para que o rei deixasse o cerco. Mas o Aegon negou qualquer chance de negociação e se manteve firme. Por fim, os articuladores do golpe levaram a antiga mão do rei, o Lord Rohan, diante do Aegon para que ele confessasse os seus crimes, de como ele tinha se aliado aos lisenos para roubar os lordes do reino e tentar assassinar o rei. O Lord Rohan realmente confessou tudo isso diante do Aegon, mas bastou um rápido interrogatório feito pelo rei e pelo Viserys para mostrar que as confissões tinham sido obtidas por torturas e que o Lord Rohan estava tentando confessar qualquer coisa para fugir da dor. Expondo isso diante de toda a corte, o Aegon deu uma ordem definitiva para que o Sr. Marston mudasse de lado e prendesse os torturadores do Lord Rohan. Por fim, talvez por ver que não tinha mais futuro no seu plano de golpe, o Sr. Marston finalmente obedeceu ao rei. Com essa virada de jogo, o próprio Senhor Confessor do Reino, que é o homem responsável pelas torturas do Rohan, já se entregou e começou a confessar ele próprio a verdade. Ele admitiu que o plano para incriminar os Hogari veio do Sir Amary Pyke e do Sir Marvin Flowers, ambos membros da Guarda Real, além de terem também sido apoiados por outros membros da corte, como o Septão Bernard, os capitães da patrulha da cidade e até mesmo algumas damas de companhia da rainha. Enfim, no total 42 pessoas foram acusadas de participarem dessa conspiração contra o rei e contra os lisenos. Desse total, 16 pessoas conseguiram fugir, 8 morreram tentando ser capturadas e sobraram mais de 18 para serem julgadas. E, para fazer esse julgamento, o rei Aegon convocou basicamente todos os lordes do reino para que eles fossem até Porto Real numa espécie de grande conselho informal. A ideia era que os lordes escolhessem novos regentes para o rei, que ainda era um garoto menor de idade, e também para que eles escolhessem uma nova mão do rei para governar e também poder fazer os julgamentos. Tudo isso foi feito e a nova mão do rei foi escolhida, foi o Lord Manderly. Então ele começou a fazer os julgamentos dos acusados da conspiração. Enfim, eu não vou descrever aqui como foi a punição de cada envolvido no julgamento, porque são muitas pessoas, mas vale a pena vocês lerem Fogo e Sangue para conferirem como tudo rolou. O capítulo que trata da Primavera Lisena é literalmente o último capítulo do livro, e como ele é um livro que conta a história, né, da dinastia Targaryen como todo, vocês podem pular direto para o último capítulo para ver só como que aconteceu. De qualquer jeito, a maioria dos acusados acabou sentenciado à morte ou vestiu negro para evitar punições mais severas. Porém, uma questão que ficou em aberto nos julgamentos foi quem teria sido o mentor intelectual de toda a conspiração. Isso porque dentro dos envolvidos não havia ninguém que tivesse mostrado um perfil de liderança para armar toda essa conspiração. Mas estava claro para o Lord Manderly e para outras pessoas envolvidas que todo mundo que tinha feito parte da conspiração tinha alguma relação com a antiga mão do rei, o Lord Owen Pyke. Infelizmente, como nenhum dos acusados acusou o próprio Lord Owen Pyke diretamente, ele não foi preso, nem julgado, nem punido, mas entrou para a história de Westeros como o provável mentor de toda essa tentativa de golpe contra os Hogari. Além disso, além de julgar os culpados pelas conspirações, também faltava julgar os próprios lisenos. Afinal, embora o Loto e o Rogério Hogari não fossem culpados de tentar trair o rei, eles tinham tido parte no colapso do Banco Hogari,
que havia levado muitos lordes e mercadores do reino a perderem um bom dinheiro e alguns até a irem à falência. Em Lys, todos os bens e propriedades dos Rogari foram confiscados para pagar as dívidas do banco, e os membros da família também foram condenados e vendidos como escravos para poder pagar por tudo isso. No final, até o Lizaro Rogari, que tentou fugir, acabou capturado. Ele foi condenado a ser açoitado em praça pública lá em Lys por qualquer pessoa que tivesse sido prejudicada por ele. Ele acabou falecendo na 7ª hora do primeiro dia de açoites, e até membros da sua própria família o açoitaram no processo. No fim, o seu corpo ainda acabou sendo exposto em praça pública por 3 anos, até que fosse retirado e finalmente enterrado. Já em Westeros, como não havia provas claras de que os irmãos conheciam os planos e artimanhas do Lizaro, os seus julgamentos foram bem mais leves. O banqueiro Loto foi condenado a perder a mão direita ou a vestir o negro. E como ele era canhoto, ele preferiu a mutilação. Já o Rogério Rogari foi inocentado de ter participado de qualquer esquema, mas ainda assim, o Lord Manderly, a mão do rei, o sentenciou a levar 7 chibatadas por ser um maldito liseno. Depois das sentenças, os Rogari foram embora de Porto Real. O Rogério se tornou um navegador e comerciante de especiarias e de outros bens raros lá pelo Mar Estreito, enquanto Loto acabou indo para Vila Velha, onde ele ajudou os Hightower a abrirem o Banco de Vila Velha. Afinal, ele era banqueiro. Enfim, no final das contas, quem mais saiu prejudicado de todo o evento foi o próprio rei Aegon III. A alegria e motivação que tinham surgido nele pelo retorno do irmão Viserys morreram após os eventos da conspiração lisena. Depois disso, ele voltou a ser um rei desinteressado e sem muita motivação. Tanto que no final, o Aegon III foi conhecido como o Rei Arrasado e o seu governo foi marcado pela sua melancolia acima de qualquer outra coisa. Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre a Primavera Lisena ou a Primavera Rogari. Admito que é um dos momentos da história de Westeros que eu acho mais interessantes e diferentes. Esse envolvimento com Lys, com essa questão do banco, eu acho muito legal. Eu achei que o George R. R. Martin quis explorar algum outro lado assim da história. Tem uma parte forte da economia de Westeros que envolve aqui também. No meio disso tudo vem essa questão da crise de sucessão do Vale. É bem interessante, vale a pena ler os últimos 2 capítulos ali de Fogo e Sangue para conhecer bem certinho sobre a história do retorno do Viserys, da crise de sucessão do Vale, da Primavera Rogari como um todo. É bem interessante, mostra como o George R. R. Martin tem cuidado com todo esse universo, é bem legal. E ler essa parte para escrever o roteiro me deixou com muita vontade de ler Fogo e Sangue parte 2, porque termina bem no fim da regência do Aegon III, então dá esse gostinho de quero mais. Mas enfim, deixa nos comentários o que vocês acham sobre essa conspiração. Eu sei que muita gente também pede sobre as intenções nortistas, né, do Rickard Stark, que é uma espécie de outra conspiração que a gente tem nas crônicas. No futuro eu vou trazer um vídeo sobre isso, mas é isso, pessoal. Desculpa se esse vídeo ficou um pouco estranho, minha garganta tá muito ruim, o editor sabe quantas vezes eu tive que parar pra beber água, tossir e me esgalfinhar aqui pra gravar esse vídeo, mas é isso. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos e considerem apoiar o canal, serem membros, tá? Tem o Apoie-se, tem o clube de membros aqui do canal, porque assim, eu tô aqui com a garganta terrível só pra gravar vídeo pra vocês, 50 minutos de bruto, o editor tá aqui também pra, né, se ferrando pra editar o vídeo, então, por favor, colaborem. E é isso, não esqueça de deixar o like, se inscrevam caso vocês ainda não sejam inscritos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.